tarde, telespectadores. E aí, tá tudo bem? Hoje nós estamos aqui novamente, quinta-feira, retornando o ano. Eu fiquei um pouquinho afastadinha aí nas 2 primeiras semanas de janeiro, mas já estamos de volta. Agradeço a sua audiência. E hoje temos um convidado aqui, Dr. Juarez Rezende, para tratar um tema super delicado: feminicídio. Esse tema que a gente vem ouvindo muito na televisão, falando sobre. Agora a gente vai esclarecer os pontos jurídicos, as questões jurídicas do feminicídio. Então eu trouxe aqui o nosso convidado especial, professor, mestre, doutor, advogado criminalista e um grande amigo, doutor Juarez. Doutor, seja bem-vindo no nosso programa, que você possa aqui estar tirando e abordando as dúvidas, que eu tenho certeza que você vai fazer isso com maestria. E eu vou deixar ele falar um pouquinho do currículo extenso dele, ele que é professor. Ele é gente boa toda a vida, né, doutor? Fale aí. Obrigado, Letícia, doutora Letícia. Boa tarde aos telespectadores. Enfim, advogo na área criminal há 20 anos, né? Atuante exclusivamente na área criminal, Tribunal do Júri, Auditoria Militar. Sou professor da Universidade Cândido Mendes, na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da SENEC Ilha do Governador. E já são 16 anos de magistério. É caminhada, né, doutor? Então é um caminho interessante. E, curiosamente, né, o meu primeiro júri feito há 16 anos foi um feminicídio. Olha, que legal. Então eu trouxe um convidado que vai tratar de um tema muito bacana. Bacana não. Na verdade, eu gostaria até de fazer um parênteses. É lamentável que a gente ainda tenha que falar sobre isso. É lamentável que ainda a mulher não tenha respeito suficiente para ela ter liberdade de escolhas e liberdade, inclusive, da sua vida. Então, é uma coisa lamentável, mas é importante frisar e levar para a população a importância sobre isso, né, doutor? Sim, sem dúvidas, porque lidamos com um país com uma cultura arcaica em relação às mulheres, né, o tratamento dado às mulheres. Para você ter uma ideia, historicamente, até alguns anos atrás, no século passado, 1984, 85, até um pouco mais adiante, diga-se passagem. Uma mulher, ela poderia sofrer abusos sexuais dentro do casamento e aquilo servia apenas como uma excludente de ilicitude, que seria o exercício regular do direito do homem, por conta do pacto conjugal, que é a reciprocidade sexual. Então ela poderia fazer mesmo contra a vontade dela, o que hoje fere a dignidade da pessoa humana e hoje que é considerado mesmo dentro do relacionamento matrimonial é considerado estupro, né? Outro ponto bem considerável hoje em dia com a tipificação do feminicídio é o afastamento definitivamente da legítima defesa da honra, né? Que é diferente. Nós observamos na legítima defesa real a questão da injusta agressão, que é diferente da injusta provocação da vítima, lá do 121, parágrafo 1º, que trata do homicídio privilegiado. Tem essa diferença. Então, a chamada injusta provocação da vítima, estabelecendo lá o domínio da violenta emoção, a questão do crime passional, né? Esse primeiro júri que eu fiz, né, por uma questão de direito do autor da infração, eu sustentei o privilégio do homicídio. Então, quando eu consegui o afastamento do homicídio qualificado, por conta do privilégio, envolvia uma infidelidade conjugal. Isso não quer dizer uma escusa da responsabilidade penal, né? Ninguém pode matar uma mulher por conta de uma traição. Isso é um absurdo, né? Mas foi utilizada a tese do homicídio passional. E com isso eu consegui desclassificar para um homicídio simples, que não era um crime hediondo, né? Não foi um homicídio qualificado e privilegiado. Foi um homicídio simples. E quando o homicídio é simples, a pena mínima são 6 anos. E o réu ostentava os requisitos para a pena mínima. Conclusão, com 2 anos ele saiu para a condicional. Isso gera uma certa impunidade, o que não acontece hoje com o conceito de feminicídio. Jamais haverá a possibilidade de você afastar o feminicídio. Exatamente. E aí é bom que traz aquela diferença entre um homicídio comum de um feminicídio. Sem dúvida. Que aí você tem, então, uma qualificadora. Sim. Que seria a 7ª qualificadora
do 121, Do parágrafo 121. 2º. Então você tem a possibilidade de termos a qualificadora do feminicídio combinando com o homicídio privilegiado, porque na verdade o feminicídio não deixa de ser homicídio. As pessoas precisam entender isso definitivamente, porque o feminicídio ele é uma qualificadora do homicídio. Em que circunstância? Quando você tem a mulher como vítima. Então aí no caso já seria quase um conceito de feminicídio, né? Sim, sim. É um homicídio praticado contra uma pessoa pelo fato dela ser mulher. Sim, assim, não estou afastando o conceito de feminicídio. As pessoas precisam entender que feminicídio continua sendo uma forma de destruir uma vida de uma pessoa humana, uma vida alheia, né? Tanto assim que nós vamos observar que já foi reconhecido como sujeito passivo de violência doméstica qualquer pessoa dentro do âmbito familiar, desde que seja pessoa vulnerável. E interessante também é que o feminicídio envolve a pessoa que está na condição de mulher ou na condição feminina. Isso pode incluir, podemos abordar assim, até mesmo um transexual. Ou dentro de uma relação afetiva, a pessoa que está na parte mais vulnerável. Então a gente poderia aplicar o feminicídio para um trans. Para um trans, sim. Esse é o entendimento pessoal. Porque, sim. lógico, que ela é mulher por se sentir como tal, e uma vez registrada como mulher, ela passa a ser mulher. Porque hoje tem direito ao nome social, e aí como o nome social é a forma como ele se vê. Sim. Ou a forma dele se transvestir mesmo. Sim. Entendi. Somada, obviamente, com a possibilidade da cirurgia também, né? Tá. Da questão da transexualidade poderia envolver isso. Definitivamente sim, claro, né? O feminicídio, até por conta da questão do princípio da reserva legal, e é mistério que nós temos cuidado para não ampliarmos muito o conceito, e até por conta da legalidade ser favorável ao réu. Então, se eu mato uma pessoa, né, que é no viés homoafetivo, eu não posso considerar mulher para fim de qualificar um homicídio na base do feminicídio. Tá. Certo? É claro que o motivo fútil, torpe, e fora as outras medidas qualificadas como objetivas, requisitos objetivos, seria então uma outra forma de alcançarmos a qualificadora do homicídio. Mas o feminicídio é uma forma de qualificadora. E desde que você tenha a figura da mulher no âmbito familiar ou a questão do menosprezo à mulher. E claro que existe menosprezo à mulher. Deixa eu só relembrar aqui o telespectador, quem está assistindo de casa, justamente isso. Então, o homicídio ele vai ter. Quando você tira a vida de uma pessoa e ela é mulher, pelo fato, na condição de mulher, naquela vulnerabilidade da mulher, ela passa a ser aplicado feminicídio. Então, quando as pessoas falam assim, o feminicídio não é importante. Sim, ele é importante, por conta disso que o professor e doutor explicou, que ele vem dentro de uma sociedade, a gente vive dentro de uma sociedade extremamente machista, patriarcal, em que tem essas questões da objetificação da mulher. E por isso é tão importante essa qualificadora quando tem um homicídio. Não vai deixar nunca de ser um homicídio. Sim. Então, e responde pelo júri. Sim, responde pelo júri. E interessante que afasta, eu repito, aquela hipótese do homicídio passional desclassificar pelo mero homicídio simples. Isso é importante demais, porque, veja bem, você começa a mandosimetria penal do feminicídio com 12 anos. Então, quando você aplica o privilégio da pena, jamais vai se reduzir o mínimo legal em torno de 6 anos, como se fosse homicídio simples. É claro que o feminicídio privilegiado não é considerado crime hediondo. Isso é um ponto crucial. Sim. Mas também jamais vai ser um crime simples, com homicídio simples, com a pena base de 6 anos, com 3 anos saindo numa condicional, ou com 1 ano saindo para progressão de regime, entende? Entendi. Isso afasta, de qualquer maneira, a impunidade. Isso é importante, porque nós precisamos reparar esse dano com as mulheres no Brasil. Sim. Né? Eu sinto vergonha alheia quando a gente pega o trem na Central do Brasil, que temos um vagão só para mulheres. Tem que ser uma ideia de uma cultura que nós homens abraçamos. Eu me refiro a nós homens porque preciso me inserir como um homem da sociedade que de respeito à mulher no Brasil, né? A mulher no Brasil sofre 2 espécies de crimes que envolvem agressão de países, eu diria que crimes que envolvem conflitos armados, inclusive entre 2 países ou, sei lá, 2 grupos no mesmo país. As mulheres no Brasil são vítimas de crimes de genocídio e de lesa humanidade, previsto na Carta de Roma.
no artigo 6º. Artigo 5º, perdão, que elenca um deles como lesa humanidade e o genocídio. Por que isso? Porque quando a mulher, quando o vencido sucumbe ao vencedor numa batalha, as mulheres são separadas dos homens. Os homens para serem eliminados e as mulheres para serem submetidas a toda sorte de abusos sexuais. Né? As mulheres eram espólios de guerra no passado. E continua sendo em vários países do mundo assim. No Brasil as mulheres sofrem com isso. Por quê? A cada dia morrem 3 mulheres no Brasil mortas pelos seus próprios companheiros. Sim. Né? E morta também na condição de mulher, por exemplo, numa discussão de trânsito. Tem homem que não discute com outro homem no trânsito, mas com mulher ele discute, porque ele tem aquela ideia de supremacia, de coisificação, né? Objetificação da mulher. Sim, objetificação da mulher. Boa. Então as mulheres no Brasil são vítimas, sim, desses 2 elementos. E não adianta, porque feminicídio não é uma ideia de feminista, é uma realidade que precisa ser abraçada. E direitos humanos, ele é ambidestro. Nós precisamos desmistificar essa história que direitos humanos é coisa de esquerda, e não é. É verdade, doutor. A gente precisa falar isso. Precisamos não é falar questão isso. de ideologia política. Não é. É uma realidade inconteste. Eu repito, o meu primeiro júri foi um feminicídio. Consegui a desclassificação para homicídio simples. Recentemente participei de um júri de feminicídio e o meu cliente foi condenado a 44 anos. 44 anos. E estou recorrendo por conta da pena, né? Porque é difícil você anular um júri por conta da soberania de vereditos, e não é nosso interesse, porque as provas são muito robustas, não tem jeito. Mas para você ter uma ideia da violência praticada, segundo a acusação que foi confirmada no júri, a vítima teve o seu rosto desconfigurado. Nossa. Foram 17 facadas só no rosto. Só no rosto. Então imagina você a cólera na hora, o ódio, né? A raiva. A raiva. Isso não é uma paixão, algo nesse sentido. Eu acho muito mais complexo. Mais complexo. Não dá para você considerar isso um crime passional com tanto ódio assim. 17 facadas no rosto. No rosto. Foi algo. As fotos são bem impactantes, bem chocantes. Então, doutor, na verdade a gente tinha umas perguntas para fazer, só que o nosso papo foi desenrolando tão bem, né? E quando a gente tem um parceiro, um profissional que também é amigo, as coisas vão fluindo de forma melhor. Eu agradeço aqui a participação dos envolvidos também, que hoje nós temos a participação dos meus filhos, do meu marido e do seu fiel escudeiro. Meu aqui, fiel né? escudeiro. Isso aí, hoje o estúdio está cheio. A gente fala, alguém perguntou aqui sobre, deixa eu ver o nome para poder falar a pessoa, o Alexandre de Iguaba Grande. Ele pergunta qual a diferença de feminicídio para feminicídio para femicídio. Então, a doutrina ela não consegue, não traz um conceito etimológico, né? Simplesmente indica que o femicídio é quando você tem a morte da mulher dentro do âmbito familiar, porque a mulher também pode matar o homem dentro do âmbito familiar, por isso que seria femicídio. O feminicídio é mais por uma questão de menosprezo à mulher, né? E talvez há um machismo maior no feminicídio do que no femicídio, porque quando você tem o viés do menosprezo à mulher, e é claro que o menosprezo da mulher também está dentro do âmbito familiar. Isso é inequívoco, né? Eu acho que faltou uma maior propriedade no conceito de feminicídio, né? Isso foi buscado demais pelas autoridades de direito, mas o Congresso não foi na mesma linha. Então, essa imprecisão do conceito de feminicídio, embora não cause assim, nenhuma repercussão social, porque na verdade a mulher está sendo protegida sendo femicídio ou feminicídio, né? Sim. Mas busca-se a proteção maior, que é a mulher. Exatamente. Assim, várias são as vezes que você está num debate, numa conversa, numa discussão, desde que nós somos adolescentes e crianças, em um dado momento uma pessoa vai dizer para você assim: olha, você é mulher, por isso que você não é mais inteligente do que eu. Isso é o menosprezo da mulher. Então, se isso chega a um ponto de destruição da vida alheia, isso vai ser feminicídio, né?
Já o femicídio envolve a relação conjugal, a relação de objetivação da mulher, quando a mulher, na cabeça do homem, ela é objeto, é patrimônio dele. Entendi. É porque existem duas pendências, né? A mulher, por que a mulher não se separa do homem porque quando até chegar ao nível do feminicídio, da morte da mulher, há um desgaste no momento anterior, né? Começa com uma agressão psicológica, com uma agressão moral, às vezes com uma agressão física de pequena relevância, em tese, que Um vai tapa, um chute. sim, vai gerar lá um mero procedimento, em tese, lá na vara da violência doméstica, etc. E tal. E a mulher, muitas das vezes, não sai da relação porque ela tem uma dependência afetiva e econômica com o homem. Sim. E ainda tem, né, doutor? Principalmente. Sim. Eu vejo isso muito aqui na região dos lagos, não vou identificar quais municípios, mas você chega no final de semana, a quantidade de registros de violência doméstica é gigantesca. Eu falo isso pelo fato de eu ser convocada. Então, sexta, sábado e domingo, para mim, são dias complicados de trabalho, porque é trabalho intenso, Sim. porque dia após dia de violência doméstica. No domingo acontece mais a briga familiar, não só a violência doméstica ali entre tios, com sobrinha, tios e sobrinhos, irmãos. Agora, sexta e sábado é entre relação conjugais, marido e mulher. Efetivamente, normalmente são agressões físicas e sexuais. Sábado, principalmente sexual. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, enfim. Eu acredito que pelo final de semana as pessoas ficam mais, né, aquele modo de bebida, desregrado, e aí culturalmente da nossa sociedade, e acaba cometendo mais esses crimes. E eu acredito que seja daí que vem proveniente o feminicídio, daquelas vezes que vão ocorrendo, aquele ciclo que acontece na violência doméstica, de ser a forma psicológica, a agressão psicológica, depois a física, por vezes a sexual também, aquela patrimonial de você retirar o cartão, né? Depois vem a lua de mel, que eles falam que é o perdão, até retornar e fica um tempo sem qualquer tipo de briga, tá? Até voltar de novo a psicológica, a verbal, a física, tá? E eu acredito que numa dessas aí que se encaixa o feminicídio, porque ele é uma lei recente, não é? Sim, é de 2015, sancionada pela Dilma, presidente Dilma. Um momento importante, né? E interessante também que existem algumas causas de aumento de pena recente no crime de feminicídio, quando envolve dentro do âmbito familiar a questão do ascendente e descendente, que incorpora uma causa de aumento de pena graças à Lei 13.104 de 2015, e tem a questão também de você ocorrer o feminicídio na presença do ascendente e do descendente, né? De filhos ou pais. E a pena é aumentada de 1/3 à metade. Quando a lei do feminicídio entrou em vigor, e eu sempre torci muito por ela, eu não sou um militante, né? Não sou um militante, mas eu reconheço que coisas ocorre precisam ser mudadas. Sim, ser mudada, porque a diferença física, a cultura da mulher ser um ser humano considerado inferior ao homem, isso é histórico, isso é secular, enfim. Então não significa dizer que eu seja um militante, mas há muito tempo que eu torci para que algo houvesse diferente. Para poder ter pelo menos uma equiparação de tratamento. Então, uma pena de um feminicídio qualificado, tipificada, essa questão de ocorrer na frente do ascendente ou descendente, e a pena ser aumentada de 1/3 à metade, corresponde à possibilidade da pena começar com 18 anos a sua contagem, né? Que seria 1/3 de 12, ou a metade. Não, metade seria agora, com matemática a gente não sabe fazer. Mas 1/3 de 12 seria a pena começar com 16. 16, né? Isso. E a metade começar com 18 anos. Eu acho super importante você ter uma pena nesse sentido. Mas eu senti falta, sinceramente. É difícil para um advogado que defende o garantismo querer ser punitivista, ser punitivista nesse momento. Mas, assim,
Eu me recordo de ter comentado isso com um promotor lá em Nova Iguaçu, a respeito da necessidade que não foi atendida pelo Congresso Nacional, a respeito da pena mínima do feminicídio, inicialmente ser em torno de 15 anos, sabe? Não 12, manter a mesma qualificadora como se fosse do homem. Sim. Né? A mulher matando o homem, 12 anos. O homem matando a mulher deveria ser 15 na minha mentalidade, porque seria a forma de criarmos a equiparação, né? Porque o princípio da igualdade formal, né, não abrange a igualdade material. Então a igualdade material seria reparada na hora com essa dosimetria penal maior para os homens. Certo. Né? E isso só vai ser possível se for nesses termos que eu acabei de comentar. Quando você mata a mulher na frente do ascendente ou descendente. Mas assim, as consequências do feminicídio, quando acontece no âmbito familiar principalmente, pode ser você tornar uma criança órfã. Sim. Não necessariamente vai ser esse feminicídio acontecendo na frente da criança. Da criança. E aquela dor, claro que muito mais potencial quando acontece na frente, né? Mas a dor da criança da ausência de uma referência maternal é imensa. Alguns juízes aplicam algo mais no juízo de primeira fase de dosimetria da pena, na circunstância judicial como consequência do crime. Eles, a pena base já começa com algum agravante nesse sentido. Mas assim, eu senti falta dessa adequação típica. Eu achava que deveria ser uma pena maior. Uma pena maior. Sim, maior. Justamente para poder dar aquela equilibrada. Fazer um reparo. E é claro que isso é objeto de reclamações, né? Vários colegas advogados criminalistas não aceitariam essa ideia, mas é um entendimento pessoal. Eu não digo que isso é opinião, porque eu acho que tem fundamento. Opinião não tem fundamento. Entendimento tem. Você pode entender, né, doutor? Não, mas eu acredito justamente nisso. A partir do momento é necessária essa majoração, porque a mulher sofre. Aí eu digo mais por mim, porque eu vivo isso, né? Não pela forma de ter sido abusada ou violentada, mas às vezes são questões bem delicadas. Eu já falei várias vezes isso aqui no programa, de você trabalha com criminal, seu marido deixa, como se fosse uma premissa de uma oportunidade, sabe? Eu não posso ter competência para executar aquele trabalho. Então, uma forma quando um colega olha com você com menosprezo, sabe? Então, isso tudo vai tirando a empolgação, a vontade de continuar. Porque você fica assim, gente, ou eu vou ter que viver lutando, ou explicando, ou você sucumbida e você fica com extremamente receio dos lugares que você vai. Teve uma discussão muito bacana também, aí foi numa sala de professores, que ela falava assim: eu sou feminista, mas eu acredito que a mulher, quando ela é vítima de um estupro, ela concorre para que isso ocorra. Aí eu falei assim, olha, agora eu vou te falar, vou entrar aqui do lado jurídico. Para uma mulher ir registrar um estupro, ela precisa passar por uma avaliação interna muito grande, porque ela passa por uma vergonha, ela se sente tão humilhada, tão violentada, constrangida. Não é só pelo ato, é por todo um histórico, por tudo que ela vive, para ela chegar aí numa delegacia ou fazer o exame, ela tem que ter muita coragem para poder fazer isso. Tanto é que os casos são altíssimos, mas ainda não mostram a realidade. E muitas vezes é violentada pelo um parente próximo, crianças principalmente. As pessoas falam, o perigo mora ao lado. Sim, por vezes o perigo mora ao lado. Mora dentro. E você jamais vai imaginar que aquele estupro de vulnerável aqui na região acontece muito. Sim. Então, a pessoa não acredita que aquilo possa acontecer. E é uma coisa que acontece, é real. E normalmente as vítimas são mulheres, normalmente são menores. E ela, para poder falar, para ela poder verbalizar aquele sofrimento, é uma história muito grande, é um processo muito grande para acontecer aquilo. E quando ela faz e ela não é devidamente avaliada ou devidamente atendida,
aquilo acaba com a história da pessoa, na condição da pessoa humana mesmo. Sim. Ela fala assim, não só de falar, mas eu não vou ser ouvida. E você luta contra um sistema, contra a sociedade, contra o entendimento. Eu acho, por isso que eu achei bacana um homem vir falar sobre feminicídio, para mostrar que pessoas do sexo oposto ao nosso não está em oposição. Por vezes estão querendo trabalhar junto com a gente, de querer levar, de querer... Sim, com certeza. E seduzido pela realidade, né? Exatamente. Porque quando você vê o que acontece todos os dias, e no nosso caso, como advogado, né, não é só as notícias de jornais, de telejornais, não, porque vivemos a realidade todos os dias, né? Todos os dias é uma... Tem coisas que a gente prefere que nem vai para a mídia mesmo. Nem vai para a mídia mesmo. Nós conhecemos os autos do processo, lemos os inquéritos. Conhecemos a realidade dos presídios. Exatamente. Conhecemos também as partes envolvidas, o que elas nos dizem. Numa tentativa de feminicídio, por exemplo, você ouve a vítima, você ouve o autor da infração, você descobre muita coisa, por que isso aconteceu, né? Por que chegou a esse nível, por que chegou a esse ponto. E, enfim, é importante salientar também, doutora Letícia, que a lei não conserta o homem. O direito, ele não vai consertar o homem, né? Mas é o que temos para hoje, sabe? É o que temos para hoje, porque não dá para vivermos a utopia do abolicionismo, não dá. A gente precisa de alguma coisa para dar uma resposta, né? É claro que nós devemos reconhecer que as fontes informais estão falhando. Sim, bastante. A família, a educação, né? E a religião também acho que é importante no caráter humano, e é um fator, é um viés de controle, né? Por exemplo, tem pessoas que eu conheço, muitas pessoas que são adeptos do kardecismo, que jamais praticariam um aborto. Isso significa que há um controle social nisso, né? Uma importância no reconhecimento dessa linha. E isso é importante porque, afinal de contas, é o reconhecimento de que a vida é mais importante que outra coisa. E que poderia existir outros meios de prevenção que não fosse o aborto. Enfim, então essa religiosidade está estão todos interligados, né? E a religiosidade está muito baixa. Está muito rasa no país, porque você tem números de religiosos grandes entre católicos, protestantes, kardecistas, né? Enfim, espíritas, que tem um viés de um controle, de amor ao próximo, de algo filantrópico, etc. e tal. Quando você olha para o país do jeito que ele está, mais doente do que nunca, você deve se perguntar o que está acontecendo, né? Então não é só as fontes formais que nós exigimos uma solução, que deveria fazer parte desse contexto de doença social que nós estamos vivendo, né? A sociedade está doente, muito doente. Estamos doentes. E assim como também, como o senhor também falou, doutor, a questão da educação. Sim. A educação é importantíssima. Abre caminhos, abre visão, abre a possibilidade de você conhecer uma forma diferente, né? Sim, sem dúvida. Como educador, nós vivenciamos isso até mesmo no nível superior. E no campo jurídico, como é difícil você tirar da pessoa o senso comum, que é tão importante você saber por quê. Por que o indulto? Por que a graça? Por que a anistia? Por que o perdão judicial? Por que a progressão de regime? Por que o livramento condicional? Sabe? Eu fui, antes de me tornar advogado, antes de passar o exame da ordem, eu era funcionário público. Servidor da... Essa história eu não conhecia. Da Secretaria de Administração Penitenciária. Eu cheguei a um cargo lá que administrava todos os agentes, né? Como se fosse um coordenador da SEAP. Sim, seria um chefe de segurança, né? Em Bangu 4, na época, até 2001. Então você vê em loco como é importante a progressão de regime. Se você vivenciasse um regime integralmente fechado, o sistema penitenciário seria inadministrável. Porque um dos requisitos subjetivos é justamente o comportamento do apenado. Então, para que ele vai ter um bom comportamento se o regime dele é integralmente fechado? Ele vai continuar lá, se manter lá? Sim.
sem se preocupar com o bom comportamento. Os guardas, com certeza, um estresse muito maior por conta desse controle. Já é difícil na atual conjuntura, imagine sem a possibilidade, dos benefícios da lei. Então, assim, as pessoas gritam que o indulto é um insulto, mas não conhecem o que é o indulto e em quais crimes cabem. Eles não conhecem, né? A sociedade precisa ter um pouco mais de conhecimento disso, até para poder parar com essa ideia de criminalizar a profissão do advogado criminalista, né? Exatamente. Nós estamos aqui hoje também, apesar de advogado criminalista querendo que haja uma punição para os homens, né, maior, ou pelo menos que haja uma melhor instrumentalização daquilo que já existe. Isso aí, doutor. Eu acho que agora chegamos no... Para parar com essa hipertrofia de normas, todo dia criar uma norma penal diferente, sempre abordando uma ideia de que o homem deve sofrer mais, uma punição, etc. e tal. Não, é instrumentalizar o que nós já temos também, é importante. Eu acho que o Brasil, como já foi dito anteriormente, hoje nós vimos uma reportagem no jornal... pela manhã, não me recordo agora qual foi o jornal, mas me parece que o Brasil tem uma das melhores leis de combate ao feminicídio, né? E a questão da violência doméstica também. E súmulas atuais, muito importantes também. Por exemplo, em relação à violência doméstica, né? A ação penal agora é pública incondicionada, né, quando a contravenção penal um crime de lesão venha decorrente de violência e grave ameaça, que não é mera ameaça, né? Não poderá ser submetida a pena privativa de liberdade pelo juiz de direito, né? Não cabe determinação penal, não cabe suspensão do processo, isso por força de súmula, né? A 536, a 542 e a súmula 600. E são atos que já vêm para justamente trazer um processo mais trabalhoso, né? Mais dificultoso, vamos botar assim. Não é uma coisa tão mais rápida e desistiu, acabou. Não, eu acho que a mulher precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Fazer um pouco, às vezes, do advogado do diabo, né? A mulher também, às vezes, quando tem muita ciência do que pode representar uma medida protetiva, isso pode se desembocar lá na alienação parental. Nós sabemos também que existe tem um outro caminho que é a manipulação disso, né? Enfim, que acaba... A mulher precisa ter responsabilidade. Algumas mulheres pensam que colocar o homem, dar um susto nele, depois vai poder retroceder. Não vai, né? Lá na capital, por exemplo... A mulher, quando registra a ocorrência nas DEANs da capital, ali perto no centro mesmo, uma vez registrada a ocorrência, não volta atrás mais, porque a representação ela é informal. Basta registrar a ocorrência, que isso vai dar aso a uma ação penal. Então, às vezes a mulher quer dar um susto no marido, não quero dizer que ela esteja inventando, elas podem até inventar, se é possível. O ser humano... Tem casos que é só mesmo para dar aquele susto e aí depois não quer dar continuidade, aí, move todo um processo judiciário, move toda uma máquina judiciária, tem custas e depois quer abandonar. Em compensação, acaba atrapalhando o trabalho de pessoas que realmente precisam. Exatamente. E que aí, quando vão recorrer, não são devidamente atendidas. Ficam inchando a máquina, né? Infelizmente isso também acontece. E aí que isso é um perigo, principalmente é uma aventura jurídica, né? Você entrar com uma ação só para assustar, ou você toma uma partida e não tenha mais aquele relacionamento. Mas aí, doutor, eu vou puxar um pouco a sardinha pro lado das mulheres. Eu acho que entra ainda a dependência econômica, a ligação entre os filhos. Sem dúvida. E a questão de acreditar... autoestima também, baixa estima. Então, acredito que isso tudo vai somatizando e impedindo a mulher dar aquela continuidade, dela não acreditar que aquilo vai ser efetivamente praticado. Eu posso entender assim, né? Mas... Sim, sem dúvida. São várias nuances, né? Nós não temos solução. Nós não temos solução para tudo, né? A gente tenta encontrar um caminho que possa nos trazer à luz. Esse dispositivo do feminicídio, ele é importante, de suma importância. Eu sou um defensor ferrenho do feminicídio quanto um tipo penal em razão da realidade que nós experimentamos elas todos os dias, tanto na esfera jurídica, no dia a dia dos julgamentos, lá no tribunal do júri,
como também a realidade que acontece. Ninguém precisa ser advogado para saber que nesse exato momento pode uma mulher estar morrendo por ser mulher, pelo seu próprio companheiro, que entrou lá, às vezes, num casamento civil e religioso, todo bonito, todo pomposo, debaixo da bênção de Deus E aí acaba cometendo um homicídio, né? Exatamente, né? E o que é lamentável, porque é uma pessoa que você escolheu para viver junto Sem de você, dúvida, né? Até que a morte não separe, quem separou foi um assassinato. É meio complicado. É uma coisa muito forte, muito pesada, muito né? Pesada, isso daí é verdade. E eu acho que também realmente começa o indício de um feminicídio, começa com uma violência, uma agressão, sempre é precedente disso. Mas também teve casos que eu também vi agora recentemente, estava estudando sobre isso, que até chefes né, pelo fato da condição da mulher, ser mulher e estar brilhando mais e estar galgando caminhos numa empresa que teve em São Paulo, o chefe cometeu um feminicídio em relação à sua subordinada pelo fato dela ser mulher, que ela estava desenvolvendo um trabalho muito bacana. Então eu acho que também entra aí nessa questão da... Eu creio desse jeito também, porque se você conseguir adequar a motivação, que inicialmente seria fútil se fosse um homicídio qualificado ou até torpe de alguma maneira, mas se você consegue enquadrar essa motivação ao fato dela ser mulher, isso é fácil de você enxergar dependendo veja, interessante, as redes sociais ela faz muito disso, né? O sujeito não tem coragem de dizer, mas tem coragem de teclar. O Facebook começa com a seguinte pergunta: no que você está pensando? É verdade. O sujeito vai lá e pode, de repente, se manifestar dizendo assim: você acredita que uma mulher está tomando meu lugar? Já começa aí o menosprezo à mulher. Começa a enfatizar uma ideia de que tem um alvo a ser atingido e esse alvo é uma mulher. É verdade. Então, comprovado isso, nesse caso que você está comentando, com certeza é o feminicídio propriamente dito, estrito sensu, eu diria, né? Conforme está ali na lei, né? Conforme está ali na lei, no parágrafo 2º A, inciso 2 do 121. Então, isso daí que a gente ficou, o nosso programa hoje aí já está faltando. Falei, doutor, que ia ser rapidinho? Que pena. Porque é um tema que abrange muitas coisas. A nossa realidade, né? Infelizmente está aí, está acontecendo. Como o senhor brilhantemente mencionou, a gente precisa daquele antídoto para resolver imediatamente. Mas é importantíssimo a educação, a família, a questão da religiosidade. Achei bacana também, porque a religião dá aquela limitação. E eu já ouvi casos de agressores que falaram assim: doutora, quando eu estava na igreja não era assim, não. Pois é. Tá vendo? Então aí tem um indício de que, não digo fanatismo, positiva, né? Que o fanatismo para tudo é ruim, tanto político ou religioso. É verdade. Mas a questão da limitação do próprio homem, das condutas, né, do homem, eu acho que isso é muito legal. E da educação, porque hoje a gente está em vias aí, a gente teve uma mudança, alteração legislativa em relação ao posse de armas, posse, né? Eu vou deixar isso para outro programa, mas isso dentro de um ambiente que tem violência doméstica facilita demais. Facilita, sim, viabiliza. Por mais que seja uma arma, seja para poder as pessoas utilizarem o argumento de que seja de defesa, ela também tem aquele viés de... Num rompante, eu quero acabar com tudo logo agora. Exatamente. E aí, muito complicado. E aí, para uma mulher que já sofre violência doméstica, é muito mais difícil ela sair viva de um relacionamento desse. Muito mais difícil. É até mesmo no rompante, até mesmo da mulher matar o homem, matar o agressor, não aguento mais viver com isso, vou cometer, e aí comete um homicídio ali. Então, isso também. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. Fico extremamente grata por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite e gostaria de deixar com você o meu livro que envolve a evolução dogmática do tipo penal genocídio, que é a tese de mestrado em Direito e Relações Internacionais. Interessante porque aborda esse tema, né? Por exemplo, o genocídio no Uruguai tem como uma das tipificações, como um dos elementos normativo do tipo é o fato de você matar uma pessoa por questões de gênero. Então, se você matar uma mulher por ser mulher, é genocídio no Uruguai. No Uruguai. No Uruguai, que legal. Isso é muito importante saber, né? Porque porque a visão
né, bem abrangente a respeito da proteção da mulher. E quem diria um país tão pertinho aqui da gente, né? Às vezes a gente vai lá fora buscar grandes teorias nada, e aqui... A gente estava conversando antes da importância da Maria da Penha, que o Brasil, apesar de ter sido o último país a ter a legislação em relação à mulher, à violência doméstica, mas é uma legislação muito boa, né? E é uma referência hoje da América Latina. Então, acho que o Uruguai aí também tem um pouquinho a acrescentar. Sim, com certeza. Tem grandes juristas, Raul Servini, vários outros muito bons. Doutor, muito obrigada, muito obrigada imensamente pela sua presença, pelo seu saber, pela sua forma como você expressa, facilidade como a gente entende, isso é muito legal. Aprendi demais aqui sobre feminicídio. Deixo aí para o público também essa questão do crime contra a mulher, como vem acontecendo na nossa sociedade. A gente vem debatendo, vem falando sobre a importância principalmente da educação, da gente levar às mulheres conhecimento, proteção e evitar também as questões da aventura jurídica, de não registre apenas para dar susto, faça efetivamente calcada na vontade de aplicabilidade da lei, né, em relação para se proteger definitivamente. Para se proteger definitivamente, exatamente, doutor. E agora eu vou fazer uns agradecimentos aos patrocinadores que vêm aqui me ajudando, auxiliando, a Vidra, vestindo, ao GTM, fazendo cabelo, a Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim Mulher, que vai lançar um livro agora. Sim, estaremos lá. Estaremos lá, obrigada, doutor. A gente vai estar lançando um livro sobre mulheres do direito penal. Eu estou com um artigo sobre bullying e cyberbullying, que eu achei um tema extremamente importante, principalmente que é a minha realidade, né, das crianças na escola. E a importância da educação, você tratar para limitar a questão da conduta penal futura, né? E a Abracrim, a editora Tiran Leblanc, que vem também, é a editora do nosso livro, e a pós-graduação, a BD Const. Você que está começando aí um ano novo, cheio de possibilidades, procurando uma pós-graduação, a gente indica a BD Const. Ela vem também auxiliando a quem tem direito penal e processo penal. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Até semana que vem, até breve, um grande abraço. E mais uma vez, doutor, nada, estamos aí. Quer deixar um abraço, um beijo para alguém? Para a família? Não, tudo ok. Tá tudo ok? Então, para meus alunos das instituições Cândido Mendes e Senec, um abraço a todos. Resistência Sobral Pinto? Resistência Sobral Pinto, com certeza, e aos amigos da Abracrim também. Um abraço a todos. Um abraço, boa tarde.
Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O município tem diversas áreas tombadas a nível municipal, aproximadamente 12 áreas. E essa aqui é uma delas. Todos os tombamentos ambientais no município, eles são sobrepostos com tombamentos do Estado e até federal. Isso é muito interessante, são 3 ferramentas nas 3 esferas do poder, tentando fazer a gestão de uma área. E mesmo assim a gente vê a dificuldade que é proteger essas áreas. Tão agressiva é a especulação imobiliária e o crescimento através do turismo, sustentável ou não sustentável, e também das proximidades com os grandes centros urbanos, né, de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Vem acompanhando tudo o que aconteceu no termo científico aqui na Ilha do Japonês, né? Vimos que é um museu em céu aberto. Isso aqui pegou uma dimensão muito grande em termos turísticos e até ser reconhecido pelo poder público que o turismo de massa, um turismo, né, que pode ser disputado com as melhores praias de Cabo Frio, e essa demora do poder público, ela deixou impactar um bocado desse lugar aqui. Estamos fazendo uma pesquisa de opinião sobre o Parque Municipal Boca da Barra. O senhor tem conhecimento que se encontra numa área de preservação ambiental? O Parque Municipal da Boca da Barra, já criado e tombado há um bom tempo, era uma área basicamente que a população cabofriense, a família cabofriense ou do entorno vinha e usava como área de lazer. De uns 5, 6 anos para cá, essa área foi descoberta, numa analogia, claro, dentro das suas medições e possibilidades, né? Isso aqui se tornou praticamente um Caribe cabofriense, uma área de extrema beleza, com água muito transparente, de excelente qualidade, diversificando diversos ambientes oceânicos, como a Praia Brava que está aqui do lado, Costões Rochosos, e essa lagoa com uma ilha lagunar, próximo também de uma ilha oceânica, que é a Ilha do Papagaio, do Forte São Mateus, da Boca da Barra, do Canal de Itajuru. Então isso atraiu muita gente, muitos turistas. Esse grande volume de pessoas utilizando essa área tem sido a maior ameaça para essa área. Fundamentado nessa premissa, se criou esse programa de educação ambiental. Ano passado a gente realizou esse trabalho aqui e com as pesquisas a gente fez 582 pesquisas e a gente verificou que muitos turistas estavam reclamando sobre acesso, estava muito buraco, quem vinha de carro, né? E do barco-táxi, que o valor era um pouco caro. E assim, a gente verificou que a limpeza também era um fator muito reclamado, entendeu? E a gente tentou modificar. E esse ano o nosso intuito foi o quê? Continuar com as pesquisas, né? Porque os turistas são fundamentais. Hoje eu vejo o poder público interessado, né? Que não tinha uma maneira diferente de tratar disso aqui, né? Porque antigamente era só o meio ambiente que tomava conta disso aqui. Hoje não. Hoje você vê a integração da Guarda Ambiental, Marítima Ambiental, você vê a integração da Postura, você vê a integração da Secretaria de Turismo. Dessa área fazer parte do Parque Estadual da Costa do Sol, que ele vem de Saquarema, vai até Búzios, são várias áreas fragmentadas, né, dunas, lagoas, praias, ilhas, e essa é uma unidade, né, de conservação que tem essa atenção especial e é realizada por esse trabalho aqui, pelos monitores ambientais. É um projeto que a gente tem que fazer todos os anos, porque infelizmente a cidade recebe pessoas de vários locais, então quem não vem esse ano, vem ano que vem. E se a gente parar, quem vem e nunca veio, não vai ficar ciente do que tem aqui. Então é importante, além das placas, também ter uma equipe aqui monitorando. Na sua opinião, quais os serviços que poderiam ser melhorados aqui no parque? Primeiro, numa percepção do usuário. No ano passado nós fizemos 500 e tantas entrevistas e analisamos essas informações dentro do olhar do usuário da área, que identificou diversas fragilidades. Lixo, falta de informação, situação de mobilidade urbana para se chegar aqui caótica. Então, diante disso, da detecção desses,
gargalos desses problemas, se criou um plano de gestão, está se praticando esse plano de gestão. Esses parques estaduais eles estão plenamente abertos à visitação, aos esportes, esporte de aventura, esporte de natureza, mas com restrições. Era frequentado por 500 pessoas e hoje são 5 mil, são 10 mil pessoas, né? Então vamos focar na informação. Ninguém preserva o que não conhece. Essa ação aqui ela deve ser espelho para outros lugares. E hoje nós temos aí um turismo cada vez mais voltado para isso. Nós temos que aproveitar isso aí, aproveitar o que nós temos, que é de muito importante, né, para o mundo. Nós somos os guardiões disso aqui, né? Eu não quero ser amanhã, nem você, acusado de negligência, de perder um patrimônio mundial por ficar de braço cruzado. Na sua opinião, a educação ambiental é importante? A educação ambiental é uma ferramenta poderosa. E é muito difícil uma pessoa ser reticente a ela. O que a gente percebe efetivamente é que tem um público da manhã e tem um público da tarde. O princípio básico é as pessoas que virem aqui saberem que tem usos admissíveis e restrições. Então nós estamos distribuindo 5 mil folders de muita qualidade, um material didático, que a gente tem certeza que as pessoas vão pegar isso, vão ver a qualidade e não vão jogar no chão, não vai virar lixo. E a partir daí a gente está tomando ciência do que está acontecendo, praticando o plano de gestão, cobrando responsabilidade dos prestadores de serviços e estimulando os usuários a colaborarem na cogestão, para num segundo momento a gente chegar até estabelecer uma capacidade de carga para essa área. O número de lixeiras é suficiente? Então a gente faz essa pesquisa e vê a opinião deles. Agora a gente verificou que muitos que vieram ano passado gostaram da mudança que a gente fez. Só que a gente verificou que ainda precisa fazer muitas mudanças. É importante, né? Porque é um parque e além do lugar ser pequeno, se a gente não cuidar, isso aqui acaba, entendeu? Então muitos turistas estão tendo essa consciência, estão pedindo pra gente passar consciência para quem não tem. Porque muita gente vem, traz o lixo e deixa. Não tem a consciência de saber que aqui é uma área fechada e de pegar seu lixo, pegar e levar lá para fora. Nós montamos esse acampamento, né? Já tem 2 anos que nós montamos aqui. É justamente isso aí, para informar as pessoas, né, do comportamento humano dentro de uma unidade de conservação de tanto valor que é essa aqui. Né? O turista recebe essa literatura, recebe a informação e se ele for quebrar uma árvore, coisa, ele vai pensar 2 vezes porque ele sabe onde ele está. O que o povo cobra muito, na verdade, é segurança, qualidade no serviço ofertado, limpeza. E o que o poder público cobra e as organizações não governamentais promovem a cogestão conosco nisso, seja o Projeto Albatroz, seja o Projeto Somar, seja a Universidade Diego de Almeida, seja a Prefeitura, seja o INEA, Colônia de Pescadores, que eles ajudem a gente a preservar isso aqui. E o próprio olhar do morador, do usuário, cobrar do poder público, o poder público, por sua vez, também cobrar a participação numa cogestão.